Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, paz e bem. Este é o canal Louvai o Coração de Maria, onde o coração de Maria se torna o seu refúgio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças ao bom Deus, retornamos aos nossos temas sobre o Beato Honorato, sobre a sua devoção à Virgem Maria, particularmente ao seu Imaculado Coração. Hoje trataremos sobre a organização espiritual do Beato Honorato. Antes mesmo de se tornar um frade, Venceslau Kosminski, ele era muito detalhista, sempre foi. Fazia parte da sua personalidade estar atento a cada detalhe e tudo o que ele fazia também era rico em detalhes. Quando ele se converteu, quando ele estava preso na Cidadela, que era aquela prisão famosa, entre aspas, famosa em Varsóvia, que ele teve aquela graça de passar pela conversão por intercessão da Virgem Maria, ao sair da prisão, Venceslau, movido pelo Espírito Santo, escolheu uma ordem muito rigorosa para expiar os seus pecados. E nesta ordem, a ordem dos capuchinhos, Frei Honorato se encontrou. Naquele tempo era uma ordem muito rigorosa, com muitos detalhes também espirituais. E isso enriqueceu a vida espiritual do Beato Honorato. Se ele já era detalhista, se ele já era organizado antes de ingressar na vida religiosa, imagine quando ele havia ingressado. E você? Você se considera uma pessoa organizada, uma pessoa assim que prioriza este tempo para Deus, que leva muito a sério a sua vida espiritual? O Beato Honorato, Frei Honorato, levava muito a sério. Eu estava dando uma lida nas antigas constituições dos capuchinhos e fiquei assim muito surpresa com detalhes exigentes, sabe, da vida espiritual. Por exemplo, para você ter ideia, no século XIX, no início do século XIX, se eles queriam andar de carruagem, deveria ter permissão do provincial. Não poderiam aceitar dinheiro em hipótese alguma. Era uma vida de muita ascese, era uma vida de muita oração, de muito despojamento. De fato, quem buscava a santidade, sendo chamado para a vida religiosa, escolhia a ordem dos capuchinhos porque percebia que era rica de meios para trilhar esse caminho de santidade. E o Beato Honorato, logo no início da sua vida religiosa, ele fazia muitos propósitos. Sempre fazia assim, propósitos de curto prazo e de longo prazo. Você gosta de fazer propósitos? Sempre no início de cada ano nós temos esse costume de fazer um propósito, uma mudança de vida, não é? Muitos têm aquele propósito no início de cada ano de entrar na dieta, de ser fiel àquela dieta e realmente travar uma luta contra a balança para ter um peso ideal, um peso que favoreça a sua saúde. Outros também fazem propósitos na sua vida de família, de ser um melhor esposo, uma melhor esposa, de se esforçar mais para educar os filhos, para ter mais tempo para eles. São inúmeros propósitos. Porém, contudo, no entanto, todavia, é necessário também haver propósitos para a vida espiritual.
O que nós escolhemos para este ano de 2022? O que nós escolhemos para estar mais perto de Deus? Para permitir que ouçamos melhor a voz do Senhor? Tirar o maior tempo para ler a Sagrada Escritura? Rezar o Santo Terço todos os dias? Aqueles que têm o privilégio e a graça de poderem participar da missa diária, já pensou participar da Santa Missa todos os dias e poder comungar do corpo e do sangue do Senhor todos os dias? São inúmeros os propósitos que nós podemos fazer, não somente no início de um ano, mas sempre que sentirmos que Deus nos pede algo mais. Essa voz do Senhor em nosso coração que nos pede uma proximidade e nos leva a fazer propósitos. Lendo o Diário Espiritual do Beato Honorato, dá para perceber que Frei Honorato fazia muitos propósitos, sempre voltados para essa intimidade com o Senhor e com a Virgem Maria. Propósitos para a semana, propósitos para o mês, propósitos para o ano. E como ele era muito organizado mesmo, ele amava fazer tabelas. E nessas tabelas ele organizava qual oração eu deveria fazer em tal dia da semana. E ele colocava uma intenção. Sempre as orações do Beato Honorato eram carregadas de intenções. Ele não permitia que nenhuma oração fosse em vão. Então ele colocava uma intenção, fosse em um Glória ao Pai, fosse em uma Ave Maria, fosse em um pequeno ato de adoração, sempre havia uma intenção. Para você ter ideia também, ele ficou 52 anos confinado no seu convento. Não podia sair, não podia pregar, não podia ir para a rua, visitar as famílias. Então a vida dele era muito restrita ali dentro do convento. Da sua cela, ia para celebrar a Santa Missa ou ia para o refeitório para as orações para as refeições comunitárias. E mesmo esse trajeto de sair do seu quarto, de ir para a capela ou de ir para as refeições, esses passos que ele dava, ele sempre procurava dar para a glória de Deus. Cada passo dado, ele tinha, vamos dizer aqui no coração já, uma oração, uma jaculatória que ele espontaneamente pronunciava. Ele não desperdiçava nada, nenhuma ocasião para oferecer tanto o seu trabalho quanto as suas orações. Cada missa, cada preparação da Santa Missa, ele oferecia, cada ação de graças depois da Santa Missa, todas as suas devoções, muitas devoções, ele, principalmente devoções à Virgem Maria, ele sempre tinha uma intenção. Pelos seus familiares, pelos seus conhecidos, pelas pessoas que ele havia ofendido na sua vida antes de ingressar na vida religiosa, pelos inúmeros benfeitores da Ordem dos Capuchinhos, por todos aqueles que lhe pediam orações, por todos aqueles que escreviam para ele. Para tudo, ele tinha uma oração com uma intenção. E achei muito bonitinho esse detalhe no seu diário, que num desses trajetos para ir ou para a capela ou para o refeitório, ele passava diante de uma imagem da Virgem Maria. E ele sempre discretamente, porque a verdadeira devoção é essa, ninguém precisa ficar sabendo. Ele chegava bem pertinho da imagem da Virgem Maria e a beijava, demonstrando o seu afeto e o seu amor por Nossa Senhora. Então, essa é toda a riqueza da sua organização que o levava a ter uma vida mais espiritual, com tudo contadinho, não no sentido de que aquilo o aprisionava, mas que ele aproveitava cada minuto para dar glória a Deus. E falando assim em devoção, em propósitos, eu posso aconselhar a você, te dar uma dica. Que tal colocar um altarzinho
na sua casa, talvez já haja esse altar com uma imagem do santo, com a Sagrada Escritura, com uma vela. Mas para aumentar o seu amor a Nossa Senhora, um lugarzinho seu em que em algum momento do dia, algum momento silencioso, desse dia tão cheio pelo qual você passa, se recolher diante da imagem da Virgem Maria, acender uma vela aos seus pés e rezar cada dia um pouquinho diante dessa imagem. Se possível, rezar ajoelhado, para que essa devoção seja mais sincera, seja mais profunda e que haja mais intimidade entre você e Nossa Senhora. Espero sinceramente que essas dicas do Beato Honorato possam ajudar também na sua organização espiritual, que você possa fazer propósitos simples que estejam ao seu alcance, mas que sejam direcionados para a glória de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima, se Deus quiser.